Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Hoje eu estou com a Kátia Vargas. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a Kátia se apresentar. Por enquanto, eu quero só dar boas-vindas. E, Kátia, agora eu vou fazer a parte de chamar aqui no Instagram. Gente, a gente faz as nossas lives sempre ao vivo no YouTube e no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos ao Ideia Aeroespacial. Pronto, estamos ao vivo também. Boa noite a todos no YouTube, boa noite a todos no Instagram, estamos ao vivo. Hoje, aqui... Boa noite a todos no YouTube, boa noite a todos no Instagram, estamos ao vivo. Hoje... Eu vou te pedir para você baixar o som do seu celular. Você viu, né, aqui? Boa noite, Avelar, Scatolini. Kátia, eu estou te chamando. Verifica se você recebeu o convite. Pronto, já estou conectada. Ótimo. Vamos baixar nossos volumes novamente, porque o volume aumenta. Conseguiu? Vê se está no mínimo novamente. Eu estou baixando o meu. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, Alfredo, Albano, Marta, Coronel Alisson, boa noite a todos. Boa noite, pessoal aqui, Leca, Marcos, Alfredo, Dr. João Felipe Couto. Boa noite a turma do Instagram, nós somos o Ideia Aeroespacial. Hoje a gente está conversando aqui com a Kátia, daqui a pouquinho eu vou pedir para a Kátia se apresentar. Boa noite, Leila Mello. Albano, obrigada. Legal estar por aqui. Obrigada. Débora Silveira. Boa noite. Boa noite, Catoline. Avelar, fala aí para a gente como é que está o áudio, como é que está a imagem. Vou chegar um pouquinho para trás para ficar melhor posicionada aqui para a turma do YouTube. Tá bem? Eu estou bem centralizada, assim, né? Aqui, por mim, eu estou vendo que você tá bem, Kátia. Agora vamos ver o feedback aí do pessoal em casa. A gente está dando só uns minutinhos para o pessoal chegar, para o Instagram avisar todo mundo, para a gente começar o nosso bate-papo. Olha, a Marta está falando tudo perfeito no YouTube. A Velar também, som e imagem ok, ótimo. Então tá bom. Então, eu quero dar boas-vindas mais uma vez a todos vocês. Nós somos o Ideia Aeroespacial. Nós estamos há 12 anos, né, aqui nessa estrada, né, realizando o planejamento, consultoria, treinamento, infraestrutura aeroportuária, fatores humanos e meio ambiente e relacionamento urbano, tanto para instituições privadas como governos, enfim. Trabalhando já nessa estrada há um bom tempo, com grandes profissionais, a Kátia é uma parceira nossa, né? E estamos aqui fazendo lives semanais para trazer bastante conteúdo interessante, rico, com gente que é apaixonada por aviação e que entende muito do assunto. Então, é isso. Obrigada, Alfredo. Alfredo está dizendo que está tudo perfeito, está ótimo, Marco também. Obrigada. Então, meu nome é Lésia, eu sou da parte de novos negócios e relações institucionais aqui do IDEA, e eu venho toda semana trazendo um convidado novo, algum diretor, alguém que é parceiro aqui, e outros convidados também que a gente vai começar a trazer aí de fora para fazer esse bate-papo, né? E hoje eu estou com a nossa consultora e parceira, Kátia Vargas, para trazer um pouquinho do que é estudo de mercado. Na verdade, a nossa live tem um tema bem interessante, né? Estudo de mercado, onde tudo começa na aviação.
E daí eu queria o seguinte, Kátia, eu vou pedir para você mesma se apresentar, contar um pouquinho da sua história com a aviação, enfim, conta para a gente um pouquinho de você, para daqui a pouco a gente entra nas perguntas. Pode ser? Pode ser, claro, gente. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ideia pelo convite, né? Não só pelo convite, mas como pela parceria que a gente tem tido ao longo desses anos. E extremamente prazerosa, frutífera. E agradecer também a todos que resolveram participar desse bate-papo com a gente, estão nos ouvindo nesse momento. Vamos para a minha história com a aviação. Né? A minha história com a aviação, eu posso chamar de um namoro, de um casamento longo e estado de eterna paixão. Eu acho que é como todos que trabalham na aviação se sentem. Né? Eu não conheço ninguém que não seja, que trabalhe em aviação, que não seja perdidamente apaixonado por isso. Então, até pessoas que já saíram, continuam querendo retornar, tem uma saudade imensa do segmento da área e do trabalho em si. Né? No meu caso, foi um amor à primeira vista, porque eu sou economista de formação e eu estava no segundo período da faculdade. Eu desci as escadas da UFRJ e dei de cara com uma plaquinha que anunciava um estágio, né? E falava assim, economia do transporte aéreo. E aí, naquele momento, meus olhos brilharam, eu fiquei com uma curiosidade imensa, assim, falei, meu Deus, economia do transporte aéreo, o que será isso? Né? E aí, as musiquinhas, os violinos começaram a cantar, os passarinhos começaram a cantar, e eu não sabia, mas ali eu já tinha começado a me apaixonar pela aviação. E esse estágio era no Instituto de Aviação Civil, que é o braço de pesquisa, era de estudos e pesquisa do então órgão regulador, que era a ANAC, né? A ANAC não, o DAC. O DAC. E aí, como eu disse, eu comecei bem cedo, segundo período da faculdade, com 18 aninhos, e foi um caminho sem volta. Né? No IAC, eu tive muito contato com planejamento de aeroportos, especificamente análise e previsão de demanda, impacto socioeconômico de aeroportos, enfim, tudo relacionado ao planejamento aeroportuário. E dali eu fui fazer um mestrado de 2 anos em Cranfield, na Inglaterra, em gestão aplicada ao transporte aéreo também. E que me abriu os horizontes além do transporte, do planejamento aeroportuário. Né? Eu pude ver, na verdade, meu curso eu tive até a hora de voo. Foi bem bacana mesmo. Eu tive uma visão muito ampla do transporte aéreo. E aí foi aí que eu tive esse contato com o mundo da aviação de forma mais ampla, que até então era só no planejamento de aeroportos. E aí eu retornei, na verdade, quando eu retornei do mestrado, eu fiquei até um tempo ainda no IAC, mas eu já tinha assim, uma vontade, porque o planejamento aeroportuário ele é de muito longo prazo, né? Então, são 20, 30 anos, às vezes a gente não consegue ver o resultado final. E eu estava com muita vontade de ter algo mais imediatista, assim, que eu pudesse ver o resultado do planejamento. E já estava meio apaixonadinha também pela empresa aérea, enfim. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Varig. Eu fui para a Varig, fiz uma carreira ótima lá, eu trabalhei na própria Varig, trabalhei na Rio Sul, que é o braço regional da Varig, né? Fui gerente de planejamento estratégico na Varig, na Rio Sul, na Varig Log, que é a parte de logística e carga, e por fim a Gol, quer dizer, quando a Varig foi vendida para a Gol, eu fui junto. E fiquei lá por um ano e pouco, e aí eu resolvi voltar para o Rio, porque a Varig era em São Paulo, e eu falei, não, eu quero voltar para o Rio por questões pessoais, eu queria tirar um ano sabático, queria ficar um pouquinho com os meus filhos, o que acabou não acontecendo, quer dizer, não ficar com os filhos, porque com eles eu fiquei, mas assim, o ano sabático não aconteceu, porque logo na sequência, quando eu cheguei no Rio, eu tive um convite para trabalhar na ANAC, como
gerente da área de projetos de desenvolvimento na aviação. E aí eu fiquei na ANAC durante um tempo também, e depois, com a onda das concessões, eu fui trabalhar na Embepar, na área de novos negócios, voltado para a modelagem, né, de concessão, para a implantação de Guarulhos e de outras várias. A gente fez, eu trabalhei inclusive na preparação da concessão para o aeroporto do Peru. Enfim, foi um trabalho super rico também, e eu trabalhei na implantação de Guarulhos, né? Que máximo, né? E aí, como vocês podem ver, primeiro eu trabalhei no serviço público, depois eu fui para a iniciativa privada, depois eu retornei para o serviço público. E isso me deu, assim, um conhecimento dos dois lados, um respeito grande pelos profissionais, né, que atuam em ambos os segmentos. Bom, além disso, além de ter trabalhado no serviço público e na iniciativa privada, eu também conheci o lado da empresa aérea e do aeroporto, que também me deu uma visão ampla, né? Então, e recentemente eu estou prestando consultoria na área de gestão, de planejamento estratégico, inclusive sendo parceiro aí do IDEA, de projetos desafiadores que a gente teve aí. Eu acho que essa vivência, diversidade, me deram uma experiência profissional bastante rica e prazerosa, mais do que tudo, e, como eu falei no início, apaixonante, né? Estou eu aqui apaixonada, como todos da aviação, tenho vários colegas que estão aí nos assistindo e não me deixam mentir. Então é isso, essa é a minha historinha. Bacana, bacana. Antes da gente passar aqui para começar nosso bate-papo, né, que nos trouxe, deixa eu agradecer algumas pessoas. Eu quero dar boa noite a todos, boa noite aqui no Instagram, boa noite no YouTube. Hoje a gente está aqui com a Kátia Vargas, falando sobre estudos de mercado, onde tudo começa na aviação. E ela vai explicar um pouquinho mais sobre isso, e eu tenho várias perguntas interessantes para ela responder aqui para a gente. Quem tiver dúvida, quem quiser fazer algum comentário, manda aqui no chat, tá? A gente vai aguardar. E ao final, ou ao longo das nossas perguntas que a gente já trouxe aqui, eu vou lançando as perguntas de vocês também. Então, por favor, podem começar a colocar aí no chat. Eu quero dar boa noite com quem eu ainda não falei, foi Kelly Góes. Cheguei aqui. Kátia, você consegue baixar um pouquinho o volume do seu celular? Ver se agora eu vejo. É agora que eu ouvi. Não sei se foi impressão. Está bem baixinho. Tá, né? Tá bom. Olá, Kelly. Boa noite. Valci Souza, boa noite. Michel Costa, Andrés Leiva, Alessandra Leira, Alfredo Rodrigues. Essa turma que está no YouTube. Vanessa Dávila. A Lê Vargas da Costa. Estou tentando pegar o pessoal aqui, gente. Rosane Palermo. Dávila. Não, já tinha falado. Vanessa. Eita, orgulho, Vanessa Dávila. Minha querida. Deixa eu ver quem mais. Lacis, Lúcia Noguelardi, Ana Lúcia Paula Rosa, Vinícius Matos, Marcos Vargas. É isso. Tem uma turma grande aí acompanhando. Legal, gente. Obrigada. Geraldo Augusto. Boa noite, Geraldo Mendonça. Não sei se ele está dando boa noite para outra pessoa, é outro sobrenome. Mas é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora, a gente está conversando com a Kátia Vargas, falando sobre estudo de mercado, onde tudo começa na aviação. Vamos embora para a primeira pergunta? Bora! Então, vamos lá. Kátia, eu fiquei curiosa com relação ao título da live, porque vocês não sabem, em geral, a gente traz algumas propostas de título e, às vezes, na maioria das vezes, a gente conversa com o convidado e vê qual o tema que ele quer trazer, porque as pessoas que vêm para cá têm muitos assuntos
e conhecem muito sobre muitas coisas. Então, a gente vai, né, escolhe, né, pinta, né? E aí a Kátia trouxe esse tema aqui para a gente, que eu achei barato, falei, vamos embora botar ele mesmo. Então, eu queria perguntar para você, o que são estudos de mercado? E por que na aviação tudo começa por esses estudos? Legal. Então, em última análise, os estudos de mercado estão voltados para entender o perfil e o comportamento dos consumidores e, com isso, a relação entre produção e demanda e consumo, né? E, na verdade, é por onde começa, ou menos deveria começar, todos os empreendimentos, não só na aviação, como fora dela. Né? Antes de determinado mercado, era importante entender como funciona esse mercado, né? Que nicho dele você vai atender, qual o perfil do consumidor que você quer atrair, que você quer encantar, né? Analisar o comportamento desse mercado para prever a fatia que você quer absorver no futuro, porque você tem que saber onde você quer chegar, porque, como diz aquela frase que a gente até comentou hoje mais cedo, né? Quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, às vezes, você precisa saber, né, desse caminho, você precisa dessa meta para você poder utilizar o seu negócio. E também, muitas vezes, o cliente nem sabe qual o produto se ele gostaria mesmo de ter, que ele tem aquela necessidade, aquele desejo, né? E o prestador de serviço, ou o produtor, é que instiga e faz com que a pessoa perceba, né, os consumidores percebam que realmente estão precisando disso, né, precisando isso aí a gente chama de inovação, né, que acaba gerando novas demandas. A gente tem alguns exemplos disso, até fora da aviação, como casa de festa, pet shop. A casa de festa, eu me lembro que era um produto que não existia. Você fazia festa nas suas casas e aí, de repente, alguém teve a ideia, puxa, vamos apresentar uma possibilidade da pessoa fazer uma festa e ter tudo comprado, já tudo pronto. Né? As pessoas mais jovens nem sabem que havia festa que não fosse em casa de festa. Né? Então, é tudo muito mais fácil. E foi realmente uma demanda meio que induzida, porque as pessoas não sabiam que precisavam. Né? Isso vai para os pet shops também, que agora estão tomando um vulto grande no mercado. E o próprio celular, né? Porque o celular, antigamente, como não existia celular, as pessoas falavam, era tão bom se a gente pudesse falar no telefone, sem estar em casa, sem ter que estar ligado a um fio, a uma rede. E, na verdade, hoje em dia, o que a gente menos faz no celular é falar, né? A gente tira foto, a gente paga coisas em banco, enfim, a gente tem acesso às redes sociais e o que a gente menos faz é falar de fato no telefone. Então, como eu estava falando, né, para entender o mercado é preciso você estudar esse mercado. Né? E na aviação não é diferente. Então, no caso das companhias aéreas, por exemplo, as análises de mercado elas são fundamentais para elas saberem que rota elas vão oferecer, né? As aeronaves que vão ser utilizadas, os hubs, que são os aeroportos onde ela vai concentrar suas operações. E no caso do aeroporto, a mesma coisa, né? Ele precisa desse estudo, ele precisa de um modelo que traduza o potencial de desenvolvimento desse aeródromo, onde a oferta e demanda estejam balanceadas, né? De forma a minimizar os riscos e orientar primordialmente o dimensionamento das facilidades, né? E a tomada de decisão para o investimento. Então, é por isso que tudo começa mesmo na análise de mercado, né? Nos estudos. Muitos aqui participaram na semana passada da live do Avelar, nosso querido Avelar, que falou sobre o plano diretor. O plano diretor, ele nada mais é do que uma linha de produção, né, que começa nas previsões de demanda e vai passando por outras etapas até chegar na parte de receita,
no dimensionamento da infraestrutura mesmo, né, propriamente dito. Então, o estudo de mercado, a demanda, é um input inicial para o desenvolvimento das alternativas de dimensionamento e todo o resto. Inclusive, a Cristina também falou, 2 semanas atrás, na live dela, e para plano de negócio de concessão de aeroportos, as previsões de demanda são peças-chave para fazer análise de viabilidade econômico-financeira, né? Então, assim, é isso aí. Tudo começa com análise de mercado mesmo. Tá certo. Não só na aviação, como em outros negócios também. Exatamente. Então, é o seguinte, quer dizer que na aviação os estudos de mercado são elaborados por companhias aéreas e aeroportos, assim, tudo de forma análoga? Como é que é isso? Desculpa, você perguntou se... Eu queria saber o seguinte, se na aviação os estudos de mercado, eles são elaborados assim, tanto pelas companhias aéreas como pelos aeroportos, de forma análoga, ou não tem nada a ver? Como é que é isso? Não. Não somente, né? Não somente as empresas aéreas e os aeroportos, mas com vários atores do mercado. Na verdade, todos eles possuem o mesmo foco, né? Todos eles têm o objetivo de entender o comportamento do usuário, de atender esse usuário, mas eles têm direcionamentos diferenciados. Por exemplo, eu vou ilustrar isso com uma história de como eu aprendi isso na prática, né? No IAC, lá onde eu iniciei, eu contei para vocês que eu iniciei minha paixão pela aviação, eu fui, quando eu voltei do meu mestrado, aliás, o IAC, ele tinha uma vertente não só de estudos, mas ele também tinha um compromisso com passagem de conhecimento. Então, ele ministrava vários cursos e também tinha uma coisa que era fantástica, eles tinham um intercâmbio com consultores estrangeiros. Então, a gente tinha muito contato com pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, de várias universidades, da ENAC, Instituto de Aviação Civil Francesa. Enfim, era muito rica mesmo a interação. Isso, né? Muito, muito legal. E ela vinha, o IAC, ela é oriundo da CECIA, que era a Comissão de Estudos e Coordenação da Infraestrutura Aeroportuária. Então, por isso ele tinha uma vertente muito de aeroportos, né? E aí, quando eu cheguei do meu mestrado, a gente tinha um curso que chamava Planejamento do Transporte Aéreo. Eles me convidaram, Cátia, você não quer assumir a coordenação desse curso? Aí eu olhei e vi que o curso era basicamente planejamento aeroportuário. Aí eu falei, gente, olha, ou a gente muda o nome do curso, coloca, em vez de planejamento do transporte aéreo, a gente bota planejamento aeroportuário, ou a gente modifica esse curso. Aí vocês me dão carta branca para fazer uns ajustes que eu acho necessário. Não, você tem essa carta branca. Aí a gente começou realmente do zero, sabe? Pensando, foi um trabalho super legal que a gente fez com a equipe lá, né, do IAC. E aí, na verdade, durante esse curso, primeiro, era um curso enorme, tinha um mês, ele abrangia todos os aspectos e todos os atores, não só o planejamento aeroportuário, como planejamento de companhia aérea, como indústria da aviação e também o órgão regulador, né, que na época era o DAC. Certo. E aí, na segunda edição desse curso, eu percebi, com a observação da primeira, e a gente fez um diagrama, que era um diagrama de 4, onde tinha 2 eixos, com 4 pontas, né? Numa ponta era empresa aérea, na outra era aeroporto, na outra era indústria do transporte aéreo, que era, na verdade, indústria de aeronaves, né? E na quarta era o órgão regulador. E no meio era o
usuário. E a gente percebia que todo mundo, absolutamente todas essas 4 vertentes, estavam muito ligadas em conhecer o usuário, em saber o que ele queria, estavam super preocupados. Inclusive, no caso, a empresa aérea, claro, né, o aeroporto também, mas as empresas a Embraer, por exemplo, ela, ao contrário do que a gente possa imaginar, ela não procurava saber o que a empresa aérea queria, mas sim o que o usuário final. O usuário final queria. Passageiro. Né? O passageiro. Então, assim, eles, inclusive a Embraer, por exemplo, a Embraer, a Boeing, enfim, todos os grandes, né, os grandes da indústria de aeronaves, ele queria identificar o fluxo de tráfego e materializar isso nos equipamentos para melhor se adequarem a esses fluxos. Né? Então, e com isso eles poderiam ser mentores de uma tecnologia, desenvolvendo modelo com melhor condição de operação, enfim. Então, de novo, tudo desembocava no usuário. Então, assim, cada um faz o seu tipo de análise de mercado com foco no seu negócio, mas todo mundo está preocupado realmente com isso, não de forma análoga, como você perguntou, né? Eu acho que cada um faz olhando com um determinado foco, mas todo mundo está preocupado com isso. No final, a preocupação é o usuário final. No final, a preocupação é o usuário. Os estudos são feitos, né, para perceber o que o usuário quer e poder dar um melhor atendimento para ele. Bacana, respondeu sim. Vou continuar, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu quero dar boa noite para algumas pessoas que chegaram. Boa noite a todos, nós somos o Ideia Aeroespacial. Hoje a gente está aqui com a Kátia Vargas, falando sobre um tema super interessante, estudo de mercado, onde tudo começa na aviação. A gente está tendo uma aula aqui com a Kátia sobre esse início, né? O start de tudo. Eu queria dar boa noite aqui para a Cláudia Cavalcante, mandou aqui para você, ó, super Catinha. E aí depois ela complementa aqui, olha, exatamente, Kátia, tudo começa na análise de mercado. A Bel está aqui também. Oi, Bel. Colocou aqui super Kátia. Oi, Bel. Francisco Cancherini, não sei se estou falando certo. Oi, moçada, boa noite. Oi, Cancherini. A Martinha está falando que foi aluna desse curso. Exatamente. Ela foi aluna desse curso, nota 10. E o Avelar está falando a frase dele. Tudo começa no Gênesis. Legal. Aqui no Instagram, Vinícius Matos, boa noite. Oi, Vini. Vamos lá, R. Coriolano, não sei se eu falei isso. Rodrigo Coriolano, sim, senhor. Ele mesmo. Rodrigo. Gente, se eu não falei todo mundo, vocês me perdoem, porque tem bastante gente aqui assistindo. Eu quero dar boa noite a todos e vamos voltar aqui às nossas perguntas. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, Kátia, esses estudos, eles são compostos por quais fases? Assim? Existe uma receita de bolo, né? Ou seja, quais os ingredientes para que o estudo não acabe solando? Boa analogia. Bom, apesar de cada bolo ser um bolo diferente, eu acho que a gente tem aí um ingrediente mestre aí que é importante para que ele não sobe, né? E eu acho que esse ingrediente é a consistência e a confiabilidade das informações. Como diria um filósofo grego, shit in, shit out. Então, se você tem informações frágeis, você vai gerar
premissas igualmente frágeis que podem levar a conclusões erradas, né? Então, eu acho que é muito importante o levantamento de informações contábeis. Mas vamos lá, a receita. A primeira delas é essa que eu já falei, né? Levantamento de informações de fontes especificamente confiáveis. Elaboração de benchmarking. É muito importante você ver o que está acontecendo nos outros ambientes, assim, nas outras empresas aéreas, nos outros aeroportos e nas outras empresas, né? A Boeing deve estar olhando o que a Embraer faz, a Embraer olhando e cada um dentro do seu nicho, mas sempre de olho no que está fazendo a concorrência. Então, o benchmarking é muito importante. O estabelecimento de premissas, né, que os estudos, eles todos se baseiam, eles têm premissas que devem ser adotadas para que a gente delimite bem o ambiente que a gente está trabalhando. Movimento de modelagem de previsão de demanda, né, com os horizontes necessários ao projeto, não só necessários, como definidos pelo projeto. Às vezes a gente, por exemplo, uma concessão já vem o horizonte de previsão, se é 20, se é 30 anos, a gente tem que seguir. A construção de cenários, hipóteses, que é super importante, porque você tem que ter várias condicionantes, né, dentro do mercado. Se acontecer isso, a gente segue por um caminho. Ou até pelo próprio, às vezes você tem um cenário mais arrojado, mais conservador, que vai depender do próprio investidor ou do dono do negócio. A validação das hipóteses, depois que a gente faz as hipóteses, que a gente constrói os cenários, a gente valida eles, vê se eles é aquele mesmo, valida geralmente com quem está orientando o estudo. E no final de tudo, o tal do acompanhamento e revisão, né, que é super importante que você acompanhe e revise sempre o seu estudo, como o Avelar falou aqui no trabalho, na live dele sobre plano diretor. Então, todo qualquer planejamento é importante que você esteja sempre revisando, principalmente se ele for de longo prazo. E assim, tudo isso, né, gente, com pitada de bom senso, vamos lá, dentro aí da receita do bolo, vamos botar aí uma pitada de bom senso do planejador, sempre ajustando a temperatura dos acontecimentos recentes e das expectativas futuras. De qualquer forma, a gente tem que lembrar que não as previsões de demanda, principalmente, elas não são um exercício de futurologia, né? A gente está sujeito a chuvas, intempéries, acontecimentos inesperados, imprevisíveis, e é até importante que seja assim, né? Imagina, você fazer um trabalho de 20, 30 anos, imaginar que tudo vai continuar a mesma coisa. Elas são necessárias, inclusive, as novas mudanças, né? Essas novas variáveis. Respondi? Respondeu. Eu já estou aqui de olho nos comentários para não perder o de ninguém, sabe? Aí eu olho para você e já olho aqui nos nossos comentários. Você pode olhar aí o chatzinho também. Olha, a Kelly Góes está falando, a Kátia é fera. Kelly. Ela completa aqui, a melhor do Brasil nesse segmento. Aí a Cláudia Cavalcante comenta aqui, previsão de demanda é extremamente importante. Realmente. É isso. Então, eu vou seguir aqui para a minha próxima pergunta, tá, Kátia? Você comentou agora que o planejamento de aeroportos é de muito longo prazo, né? Você acabou de falar, 20, 30 anos, enfim. Você diria que essas previsões são pouco confiáveis em função disso, desse prazo tão longo? Não, quer dizer, aeroportos demandam investimentos altos, né? Então, eles devem ser capazes de atender as comunidades durante um bom tempo. Então, por isso, acho que não tem como ser diferente. O planejamento tem que ser mesmo de longo prazo. E, como eu falei, a previsão não é um exercício de futurologia. A gente se baseia em observações de comportamento ocorridos no
passado, a gente desenvolve premissas com base em tendências do futuro, a gente utiliza técnicas, metodologias sofisticadas até para garantir a confiabilidade do modelo escolhido. E, de qualquer forma, eu acho que 20, 30 anos é um período de fato longo, né? É o que eu falei, eu acho que essas novas tendências, né, são bem-vindas, e até mesmo acho que a gente espera que elas aconteçam, né? Então, o que a gente pode fazer para amenizar essas incertezas, eu diria que duas coisas. Uma, um planejamento modular, tá? Que é onde a gente tem módulos de planejamento, onde existe um gatilho. O gatilho geralmente é de demanda. Então, você tem, quando a demanda atingir esse nível, acontecerá isso. Quando a demanda, se por acaso ela não acontecer em 2 anos, como é o previsto, se ela acontecer em 4, em 5, ou se ela for mais rápida, a gente vai ajustando o planejamento de acordo com essa demanda. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante de se fazer. Interessantíssimo isso que você comentou, muito mesmo. Trabalhar em módulos, né? Assim, porque aí você consegue fazer o balanceamento entre a oferta e a demanda. Isso é muito utilizado, inclusive, principalmente para aeroportos. Né? A gente está sempre, e para a companhia aérea também, né? Você observa, faz uma previsão, se por acaso ela estoura, você aumenta o seu número de frequências, você reduz, enfim, você vai estar sempre ali olhando, tentando balizar e fazer um balanceamento entre oferta e demanda. Aí, e finalmente, pode falar alguma coisa? Não, eu estou achando isso super interessante que você colocou agora, bem bacana mesmo. Então, além do modular, a famosa revisão, né? Uhum. Porque como a gente não tem pretensão de prever com exatidão mesmo, né, o futuro, né, não é um exercício de futurologia, a gente não. Então, essas previsões, essas premissas, o planejamento como um todo deve ser sempre revisitado, de tempos em tempos. Inclusive, isso está previsto nos contratos de concessão, né, que é o tal do reequilíbrio financeiro, quando acontece algum reequilíbrio econômico financeiro, quando acontece algum evento não esperado. Né? É uma forma de resguardar o concessionário de que ele vai ter, pelo menos, um ambiente que ele previu antes. Né? Porque se alguma coisa muda nesse ambiente, eu acho que a pandemia aí deve gerar alguns pedidos de reequilíbrio, né? E assim como outros. Por exemplo, eu me lembro que, no caso de Guarulhos, teve uma época em que houve uma falácia aí de que o governo ia implantar um aeroporto central em São Paulo, um outro aeroporto. Sei. E aí Guarulhos ficou bem preocupado com isso, porque dentro do ambiente, né, que foi feito o planejamento, não se contava com o terceiro aeroporto em São Paulo. Uhum. Isso fatalmente é um gatilho para se pedir, né, o equilíbrio financeiro. Se qualquer coisa muda, isso mais especificamente para concessões, né? Porque na vida real mesmo, você não, se acontece alguma coisa, não tem como você pedir esse reequilíbrio. Mas, assim, no caso do contrato, isso é possível, está previsto. Está previsto. Bacana. Eu já vou pegar as perguntas aqui de outras pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, Cátia, depois você dá uma olhadinha aí nas perguntas, mas eu acho que eu vou para mais uma, e a gente tem uma pergunta e um comentário aqui, tá? Então, você começou aí a falar sobre na utilização de técnicas, né, e metodologias. Deixa eu ver aqui. Quais seriam, assim, as técnicas e metodologias mais comumente utilizadas para esses estudos, né?
Olha, o nosso objetivo aqui não é entrar muito nessas questões técnicas, né? Mas eu vou dar uma pincelada para que a galera consiga entender mais ou menos como... Perfeito. A modelagem de demanda, ela utiliza várias técnicas e metodologias, umas mais simples e outras mais sofisticadas, né? Uhum. Mas a mais utilizada mesmo, a mais comumente utilizada, é a modelagem econométrica. E, na verdade, o que é econometria? Né? A econometria é um conjunto de ferramentas estatísticas com o objetivo de entender a relação entre variáveis econômicas através da aplicação de um modelo matemático. Então, você um modelo matemático junto com as variáveis dentro de uma ferramenta estatística para conseguir fazer os níveis, as previsões que você deseja. Atualmente, eu acho que a econometria ela é amplamente utilizada para modelar realidades em várias disciplinas, né? Não só na aviação, em várias disciplinas econômicas e de negócio, né? E esses modelos econométricos relacionam as variáveis que possuem algum grau de influência uma na outra. Então, por exemplo, uma coisa bem simples, se você for vender picolé na praia, você pode, para você prever o número de picolés que você tem que você tem que produzir para vender, você tem que fazer uma previsão, né? Aí, porque senão você pode fazer muito e ficar sobrando, ou você pode colocar. Então, você observa que quando faz acima de 30 graus, você consegue vender muito picolé. Quando faz abaixo de 25, você não consegue vender tantos picolés assim. Então, você pode fazer uma correlação entre a temperatura e o número de picolés vendidos. E com isso, você consegue prever me veio isso na cabeça aí do picolé, mas, enfim, só para facilitar o entendimento, né? Uhum. Do transporte aéreo, ela é bastante sensível a atividades econômicas. Então, no geral, a gente usa a correlação com o PIB, por exemplo, ou com o consumo de energia elétrica, enfim, são os mais usados. Agora, em alguns casos, a gente também observa apenas a tendência ao longo do tempo e replica essa tendência para o futuro. Isso, às vezes, dependendo, né, da variável, dependendo do que você está pretendendo, do tipo de tráfego, disponibilidade de informação, dependendo disso tudo, é aconselhável que você utilize o modelo econométrico como variável dependente e independente. Por outro lado, você pode usar apenas só o crescimento, o comportamento dessa variável ao longo do tempo e replicá-la para o futuro. Só que isso não é uma prática aconselhável, porque você vai estar olhando sempre para o retrovisor e replicando para o futuro uma coisa que já aconteceu. Mas, para alguns casos, isso é aceitável. Certo. Inclusive, quando você não tem informação de uma variável que você possa usar como balizadora para explicar. Entendo. Entendi. Aí, a escolha dessa variável ela vai variar de acordo com o tipo de tráfego, com a disponibilidade das informações. E, de novo, né, a gente não pode esquecer do bom senso do planejador. Eu acho que é uma pitada, assim, super importante. É o toque final que faz toda a diferença, de repente, né? Isso, e assim, o bom senso vem também da experiência, né? Quanto mais experiência você tem, mais você pode adquirir essa sensibilidade, essa análise de sensibilidade. Né? Sim, com certeza, imagino que sim. Experiência realmente... Só esse assunto, acho que dá uma live específica só. Eu acho que sim. Ai, então, deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui. Que fatores influenciam a demanda por transporte aéreo? E quais variáveis que você poderia citar que impactam essa demanda?
são inúmeros, né? São inúmeros. O difícil é, às vezes, você tangibilizar isso em valores numéricos para colocar dentro do modelo. Mas a sensibilidade do planejador, ela utiliza essas informações como input para fazer para escolher o tipo de modelo que ela vai utilizar. Uhum. A gente tem, assim, vamos lá, fatores econômicos, que eu já falei, né? A inflação, o PIB, o comércio internacional, a dívida externa, financiamento, juros, câmbio, tudo isso influencia demais. São fatores econômicos. A gente tem os fatores socioculturais também, que são o desenvolvimento demográfico, estilo de vida, cultura, lazer, relação de trabalho, lazer, saúde. A gente está vendo agora com a pandemia, e a gente até comentou isso mais cedo no nosso papo, que a pandemia vai causar aí uma revolução dentro de algumas áreas, de algumas indústrias, né? A gente pensou, por exemplo, no mercado imobiliário. Antigamente você morava num apartamento pequenininho, onde você só queria mesmo dormir, porque você passava um dia fora, você vai para lá, dorme, no dia seguinte você tem que acordar e estar na rua de novo, então você não precisa muito de espaço. Agora, trabalhando em casa, as pessoas já estão sentindo a necessidade de ter espaço, né, de poder ter um escritório, um local tranquilo para trabalhar. E eu acho que isso vai dar uma modificada aí no mercado imobiliário, né? Eu acho que daqui a pouco a gente já vai ver os novos lançamentos trazerem uma nova feição, né? Até porque tem empresas que gostaram e que, quando é possível, né, ter o seu corpo de colaboradores em casa, obviamente, né, não é toda atividade que é possível isso, mas muitas são e já estão querendo adotar o tamanho sucesso que se deu, né? A gente pode ver agora o centro da cidade, né, como ele está bastante... Parece uma cidade fantasma, às vezes você vai e não tem gente, então isso quer dizer que já está tendo essa mudança, né? As pessoas... Sim, porque já tem tempo, né, que a pandemia começou. Exatamente. Vamos lá. Eu falei do econômico, falei do sociocultural. Tem o político governamental também, que é o poder a legislação ambiental, a política internacional. Inclusive, falando de impacto disso, tem uma história na Rio Sul que é muito curiosa. Rio Sul, em função de uma legislação que aconteceu, a legislação dela, a legislação do DAC na época, o DAC baixou uma portaria que dizia que o Santos Dumont não poderia operar jatos de grande porte. Então, a Rio Sul pegou e investiu toda na frota dela, toda de jatos de pequeno porte da Embraer. E aí, com muito dinheiro, chegou a ter um bom desempenho, um resultado operacional enorme, porque só podia operar esse tipo de aeronave e, basicamente, o cliente pagava o que se pedia, né? O yield era altíssimo. E aí, de repente, alguns anos depois, essa portaria caiu. Se revogou a portaria. E aí a Rio Sul ficou com aquele problema na mão, né? Porque ela tinha os aeronaves menores e não dava para competir em termos de custo com uma aeronave. O custo por assento era muito maior do que o custo por assento do Boeing, porque ele diluía mais assentos. Claro. Se você voar num Boeing era mais barato, aí a concorrência matou ela. Então você vê como a gente também não pode se basear só... A gente tem que ter em mente, tem que ter uma visão ampla para não ser pego nesses truques, né, de achar. Tem que realmente pensar de uma forma mais abrangente quando você resolve definir um produto, uma forma de operar, no caso do aéreo. Que alguma coisa pode acontecer e realmente ter um impacto. É muito frágil você ficar dependendo de um
colocar todas as fichas da sua operação numa legislação que pode cair, né? Tem que ficar de olho. Então, vamos lá, o que eu já falei? Falei de política governamental, da concorrência, companhias domésticas, internacionais, também é um fator que afeta a demanda. A parte da infraestrutura, os aeroportos, a segurança de voo, a intermodalidade, tudo isso influencia a demanda. Tecnologia aeronáutica, informática, e-commerce, agora. Eu acho que acho que é. E todos os variáveis que possam representar esse tipo de influência. Algumas, como eu falei, não podem ser traduzidas em valores, mas as outras, como o PIB, como a inflação, essa aí dá para a gente conseguir computar no modelo. Bacana. Olha, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu quero primeiro dar boa noite para quem está chegando agora. Nós estamos hoje com a Kátia Vargas. O nosso assunto de hoje são os estudos de mercado, onde tudo começa na aviação. Esse papo está muito bom. Quem perdeu o início da live, depois volta lá, assiste o início, está bem bacana, muita explicação, muito papo, muita conversa boa. Eu quero agradecer aqui a algumas pessoas que entraram, que eu não cheguei a falar. Vamos lá. Ruth Estética. Está dando saudades aqui para você. Saudades, linda. Eric Matera. Mone SP1. Loves Vânia Reis. Marcela Gavaqueiro, Mariana Vargas, Marcos Vargas da Costa, ele está fazendo um comentário aqui no Instagram, eu vou pegar logo o comentário dele, depois eu vou ler algumas perguntas do YouTube, Kátia, e aí você vai me dizer se você vai responder agora ou se daqui a pouco, porque eu dei uma olhada rápida e tem algumas perguntas que são perguntas que eu também já separei aqui para fazer parecidas. Então, a gente vai ver o que você está respondendo à medida das duas, dessa lista aqui que eu trouxe e das perguntas do pessoal. Então, olha, o Marcos Vargas fala o seguinte: após a pandemia, o crescimento da aviação será exponencial. Então, depois da vacina, né? Aí ele está falando aqui, olha, a conclusão que tive nesta live, por depoimento na mesma, que a Kátia é fera, é the best do Brasil, e no segmento você quer e gosta. Barata. Legal, bacana. Vamos aqui para o YouTube, só para a gente poder pegar as perguntas que vieram aqui antes, tá? Gente, Marcos é meu irmão, aí não vale, né? Não vale. Vale sim, vale sim. Olha, o Avelar está fazendo uma pergunta aqui. A instabilidade do cenário político e econômico do Brasil são fatores que trazem dificuldades para estudos de mercado por aqui? Bacana essa pergunta, né? Claro, trazem, né? A estabilidade econômica, a estabilidade política, ela reflete muito a estabilidade econômica também, as mudanças, como é que eu... uma palavra, mas que não está saindo. Por exemplo, se você tem as reformas, era isso que eu queria falar, as reformas econômicas, as reformas de tributação, todas essas reformas que são esperadas e que têm terror político, né, que tem que ter vontade política para fazer, isso tudo reflete nos estudos de mercado, com certeza. Isso aí entra nesses fatores que você estava explicando agora? Isso, fatores socioeconômicos e de políticos. Uhum. Com certeza. E por aqui a gente sempre tem bastante emoção, né, Avelar? Então é isso. Vamos lá. O Geraldo Augusto... Quer falar, Kátia? Não. Eu ia falar que realmente emoção é o que não falta. No Brasil, a gente é profissional, né? Isso. Vamos lá.
Geraldo Augusto comenta aqui. Após a pandemia, o crescimento da aviação civil será considerável. Ele fez um comentário como o Marcos também fez, né, Marcos Vargas. Ele ainda comenta aqui, incentivos ocorrerão para a aviação no Brasil. E aqui o Rafael Matera, tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo aqui também. O Rafael pergunta o seguinte, boa noite, tudo bem, Kátia? Antes de tudo, parabéns pela live. Obrigada. Falando em futurologias, na sua opinião, a aviação brasileira levará quantos anos para recuperar os impactos da Covid? Kátia, eu estou com uma pergunta parecida. Não sei se você quer fazer esse comentário daqui a pouco, quando você for responder minha pergunta. O que você acha? Tá bom, Rafael. Rafael, tudo bem se a gente responder daqui a pouco, quando a Leste perguntar? Por mim? Daqui a pouquinho a gente responde essa. Aguenta aí que eu aguenta um pouquinho. A gente não vai deixar ninguém sem resposta aqui hoje, não. O Andrés Leiva eu vou fazer os comentários dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender. Vamos lá. Como é corrigido, entre aspas, entre parênteses, considerado nos cálculos dos modelos o câmbio que veio por conta da mudança cultural pós-pandemia? Ele fala mais abaixo, ele continua, né? Isso, aí ele bota menos reuniões presenciais, menos movimentação entre prédios subsidiárias, etc. Será que é preciso esperar mais um pouco para conhecer o impacto e ter novas estatísticas? Olha, André, isso aí é uma história, André, é uma história meio complicada, porque na época em que, é claro que eu acho que agora tem um fator novo aí, mas na época que lançaram as reuniões virtuais, né, a gente achou lá atrás a gente achou que isso ia ter um super impacto na aviação, as pessoas iam reduzir o número de viagens e começar a fazer reunião online. Né? Isso aí não é novo, né? Tem há muito tempo. Não aconteceu, porque eu acho que a coisa do olho no olho, do presencial, da negociação, é sempre mais requerida, né? Agora, eu acho que com a pandemia, as pessoas experimentaram isso, né? Porque sempre fica, não, melhor o olho no olho, mas agora, como não teve jeito, eu acho que... Não teve opção, né? Não tinha opção. Vocês experimentaram muito. Deixa eu fazer assim para melhorar. As pessoas começaram a experimentar isso. Então, eu acho, assim como a questão do home office, né, que já vinha também, e existia certa preconceito com o home office, mas como é? E aí o home office aconteceu, você teve que contratar pessoas que você nunca nem viu na vida, né, que estão trabalhando aí. Então, assim, eu acho que agora, talvez a gente tenha aí algumas surpresas, mas eu ainda continuo achando, essa é a minha opinião bem pessoal, tá? Olho no olho, que principalmente o brasileiro, ele precisa disso, né? Desse olho no olho, desse contato. Eu acho que vai reduzir, mas eu acho que assim que voltar, a gente vai voltar a se relacionar face to face, eu acho. Eu estava até comentando hoje cedo que eu tenho muita preocupação com as crianças nessa pandemia, né? Porque as crianças pequenininhas, elas não aprendem, elas estão aprendendo a ver as pessoas de máscara, que não pode abraçar, que não pode... Eu tenho uma sobrinhazinha linda, filha da Vanessa, que está vindo a gente agora. A Vanessa está aqui. Pena dela, porque ela se vê que ela se vira bem, ela é bem... Ela vai, abraça e tudo, mas eu tenho medo que esse aprendizado seja para reduzir o afeto, entendeu? Mas eu acho que a gente é bem afetivo, acho que o abraço não vai sumir, não. É só ter a vacina, que daqui a pouco está todo mundo se abraçando. E aqui no Brasil, pelo menos, né, Kátia? Com certeza. Eu acho que do ponto de vista de negócio, eu acho que o olho no olho, para algumas reuniões, para outras não. Para outras eu acho que a gente consegue. A gente mesmo teve há pouco tempo, eu e a Martinha, e o Avelar, a gente teve uma experiência dessa.
a gente estava fazendo um trabalho e a gente foi de máscara, todo mundo, fizemos uma reunião presencial. E olha, essa reunião, ó, foi muito melhor do que se a gente tivesse cada um num canto. A gente fez uma cliente, né? E depois a gente resolveu as coisas rapidamente. Então, eu realmente acho que... O Scatorini sempre fala isso para a gente, quando a gente está trabalhando, ele... Mas presencial rende muito mais. Eu falei, mas Scatorini, a gente tem que dar nosso jeito. Quer dizer, o jeito a gente dá, né? Quando a gente precisa, a necessidade, a gente é criativo e a gente cria solução. Mas realmente presencial tem hora que não há igual, não há, né? Eu acho que o presencial ainda vai... Andrés, eu acho que acho que a gente precisa esperar um pouquinho para conhecer o impacto nessas novas estatísticas, mas eu ainda acredito que vai impactar, mas não vai ser algo assim devastador, não. Eu acho que vai ter uma retomada dos níveis que era. Bacana. Deixa então voltar aqui para as perguntas. O Rafael falou, claro, tranquilo. Daqui a pouco então a gente responde. Daqui a pouco eu pego mais algumas perguntas que entraram aqui. Vamos aqui para uma nossa, a gente vai contrabalançando aqui as perguntas. Então, Kátia, tem uma pergunta que eu queria te fazer. Nesses anos de experiência, você podia citar assim, algum acontecimento inesperado, alguma coisa assim, que impactaram nas previsões de demanda por transporte aéreo? Eu acho que você já até citou algumas, mas eu não sei se você tem mais alguma história, senão a gente segue para outra. Bom, você quer saber se algum acontecimento inesperado impactou? Quais são, para você, na sua opinião, quais foram os acontecimentos inesperados? Claro que a gente sabe que tem alguns que todo mundo sabe, que eu imagino que você vai falar, mas alguma outra coisa que aconteceu e que impactou, né, nas previsões por demanda por transporte aéreo? Bom, isso é fácil, né? Primeiro, o 11 de setembro, que eu acho que impactou, foi o primeiro grande impacto, e ele realmente não impactou só as previsões de demanda, mas modificou sensivelmente os procedimentos da aviação como um todo, né? Um destaque para aspectos de segurança nos aeroportos, nas aeronaves, promoveu inovações como as restrições nas áreas dos aeroportos, as restrições dos objetos, tamanho de objetos líquidos, né, que a gente leva. Eu me lembro que, nossa, na época que eu trabalhava no IAC, às vezes a gente atravessava, nós funcionários, a partir do Crachá, a gente atravessava a pista, gente. Hoje em dia isso é inimaginável acontecer, entendeu? A gente andava pela pista, pelo cantinho, o Avelar até me lembra disso. A gente andava no cantinho. E hoje em dia não se imagina a gente andar numa área restrita. Né? Mesmo para isso você tem que ter um crachá específico. Então, eu acho que o 11 de setembro trouxe essa vertente, né? E agora, a pandemia, essa daí nem se fala, né? Mas você sabe uma coisa curiosa? Outro dia eu estava preparando uma palestra em que eu tinha que falar sobre os aspectos da Covid relacionados, como é que foram os impactos da Covid relacionados aos impactos do 11 de setembro. E aí eu vi uma coisa curiosíssima, os impactos são os mesmos. O que muda só é a dimensão deles, mas eles são os mesmos. Olha, custos maiores que receita, queda no resultado, né, óbvio. Investimento na segurança de aeroportos e aeronaves. Agora, é claro que os investimentos são mais voltados à segurança sanitária, mas, enfim, é segurança e é investimento. A retração da demanda, a demissão de massa da indústria, empresas aéreas recorrendo ao governo para ajuda financeira. Né? Outra coisa também, as empresas correlatas afetadas, setor hoteleiro, setor de aluguel de carro, setor de entretenimento, Disney, tudo isso, né? Então, tudo que aconteceu no 11 de setembro aconteceu, só que agora em proporções maiores, porque no 11 de setembro é uma coisa mais setorizada. Agora atingiu o mundo todo, né? De uma
aviões todos no chão, né? As aeronaves no chão. Então, mas as crises, eu acho que isso tem um lado, você olhar, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, então tem jeito, porque as crises são cíclicas, elas acontecem, a gente está em vales, a gente está em picos, e por aí a gente vai. Então vai melhorar, daqui a pouco o nariz desse aeronave arriba e a gente vai de novo para uma... Ih, está dizendo que travou? Alguém disse que travou. Vai de novo para um céu de brigadeiro, né? Aham. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Zeca é que falou, Zeca Marques. Para mais alguém está travado no Instagram? E de repente foi só um momentinho, né? Ou até no celular dele. Enfim. Se mais alguém aí sentir algum probleminha, avisa pra gente, por favor. Bacana. Realmente são os acontecimentos assim que mais impactaram, né, Kátia? Realmente o impacto E mais especificamente, aquilo que eu falei, que eu acho que é uma coisa mais setorizada, mas foi um exemplo também que eu citei da Rio Sul, né? Que também foi um impacto, dessa vez, não por pandemia, não por nenhuma questão de segurança, mas uma questão de legislação. Também tem que se ficar de olho. Olha, tá vendo? Então, ou seja, não só são grandes eventos, né? A pessoa tem que estar atenta, né? As instituições têm que estar atentas, porque pode acontecer alguma coisa que impacte mais diretamente a ela. Exatamente, isso é um negócio. Interessante, um ponto bem importante isso. Agora, o impacto da pandemia realmente foi devastador, né, para a aviação, né? Assim, e a gente tem visto que as previsões das companhias aéreas apontam para um atraso nessa recuperação nos níveis de demanda por transporte aéreo. E aí eu acho que vem bem com a pergunta do Matera, aqui do Rafael. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento do mercado pré e pós-pandemia. E aí eu vou repetir aqui a pergunta do Rafael, que ele fala aqui, falando em futurologias, na sua opinião, a aviação brasileira levará quantos anos para recuperar os impactos da Covid? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho dos números, né? Na aviação do mundo, né, na aviação mundial, ela, na última década, ou melhor, nos últimos 15 anos, acho que 2004 até 2019, a gente teve aí um crescimento do volume de passageiros no mundo mais que dobrou. Então, ele era, se não me engano, peraí, deixa eu tentar uma colinha aqui, era 2 bilhões de passageiros e foi para 4 bilhões e meio de passageiros. Então, mais que dobrou em 15 anos. Um crescimento expressivo, né? Comparado, agora, mas nada comparado com o Brasil. O Brasil cresceu, nesse mesmo período, 4 vezes. Está aí 50 milhões de passageiros para 220 milhões de passageiros. Então, 4 vezes superior. Então, isso demonstra um grande potencial de crescimento no país, né? Que representa hoje, mais ou menos, 5% do tráfego mundial. Então, eu acho que isso já demonstra que a gente tem realmente um potencial grande, muita coisa ainda para crescer, né? É um bebê, basicamente. E comparando março de 2019 com março de 2020, eu acho que a queda foi terrível, né? Acho que mais de 82% dos voos foram descontinuados, né? 82% no internacional e 52% no doméstico. Aí a ANAC, olha, eu peguei alguns números aqui até para falar para vocês. A ANAC,
ela falou que o número de operações de voo foi reduzido em 91%, o número de cidades atendidas pelas companhias aéreas brasileiras diminuiu de 106 para 46, e o número de voos caiu de 14.700 para 1.200. Então, realmente foi... A gente praticamente ficou sem voar, né? Todo mundo, o mundo inteiro. Com aquele monte de aeronave parada nos pátios. Uhum. E vamos lá, então isso foi a pré-pandemia, um pouquinho de pós-pandemia. Vamos lá, agora para frente, né? Eu tenho a minha opinião pessoal, viu, Matera? Mas eu vou falar um pouquinho do que a IATA e a ANAC preconizam, né? A IATA diz que o tráfego aéreo global deve retomar os níveis pré-pandemia em 2024. Já a ANAC, já a SAC diz que a gente vai recuperar em 2021, no final de 2021. Considerando essa relação de que a gente cresceu tanto, né, no Brasil, o mundo cresceu 2 vezes, a gente cresceu 4, eu acredito que, considerando que realmente a gente está voltando aos poucos, é claro, aos trancos e barrancos, e considerando também que a gente vacina, eu acredito e que eu acho que a gente volta em 2022, eu diria. Não seria tão otimista assim como a SAC, mas também não seria tão otimista quanto a IATA. Eu acho que em 2022 a gente já consegue aí voltar aos níveis pré-pandemia. Vamos torcer. Vamos torcer, já está muito bom, né? Só essa vacina já ter... mas eu acho que tudo isso está vinculado exatamente peraí, eu acho que está vinculado não só à vacina, como também à capacidade da população de se proteger, né? Porque durante um tempo ainda a gente vai ter vacina, mas a gente vai ter que se proteger bastante ainda. Então, não dá para continuar com as práticas, continuar lavando a mão, continuar... Eu acho que até essa coisa dos hábitos... né? Dos hábitos sanitários, eu acho que isso vai ficar para sempre. De tirar o sapato quando entrar em casa, de lavar as mãos, de lavar bem as suas compras. Eu acho que essas coisas a gente vai introjetar e vai fazer parte. Eu não sei se eu respondi aí que você... Mas... Vamos lá, se eu não respondi, como que eu falo? Não, eu acho que sim. Rafael, também você comenta aí se está respondida a sua pergunta, se ficou claro, enfim. Tem mais várias perguntas aqui, mas eu queria aproveitar e fazer mais uma. Normalmente, quando vem alguém aqui para ser entrevistado, sempre tem alguma história. Então, eu queria saber se por acaso você lembrar, tá? Senão, a gente segue para as perguntas. Tem outras perguntas aqui do pessoal e segue o seco, sem problemas. Mas se você lembrar de alguma história, alguma curiosidade envolvendo esses estudos na sua carreira, aí, se você puder, você conta para gente. Eu tenho. Na verdade, eu tenho vários, né? Mas assim... que bom. O que me marcou muito foi logo quando eu entrei para o IAC, eu fiz meu primeiro plano diretor, foi o plano diretor de Palmas. E, assim, evidentemente, era uma loucura, porque a cidade estava tendo um plano, ela estava desenvolvendo um plano diretor, e eu estava desenvolvendo o plano diretor do aeroporto, que estava sendo desenvolvida. Sendo criada ainda. Então, foi uma loucura isso, foi muito interessante, né? E aí eu fui eu lembro que eu fui em campo, a gente sempre ia, né? A gente faz, que é uma outra coisa importante, você ir conhecer muito bem o ambiente, né? Conversar com as pessoas, isso faz toda a diferença. A gente faz isso muito, fizemos isso há pouco tempo nos estudos que a gente faz juntos, eu, a Belar, a Martinha, a gente sempre vai em loco. E aí fui eu, né, para Palmas, e fui conversar com o arquiteto responsável pelo plano diretor da cidade. Eu cheguei lá, ele era um senhorzinho, carequinha, com uma gravatinha borboleta, um suspensório. Aí eu, toda empolgada, né, recém-formada, falando, não sei o quê, planejamento, falando, falei tudo sobre planejamento. Aí ele me olhou, levantou da mesa, veio, me abraçou, fez um carinho em mim assim, falou, querida, você é tão jovem,
você é tão novinha. Você vai aprender na sua vida que a gente não faz planejamento no Brasil. A gente faz fazejamento. A gente vai acontecendo, a gente vai fazendo. Vai acontecendo, a gente vai fazendo. Você entende? Aí eu falei, eu fiquei com uma cara assim, sabe? Eu falei, meu Deus, tudo, meu mundo caiu, né? A gente faz fazejamento. E isso me marcou. Você vê que até hoje eu me lembro dessa minha primeiro plano diretor, que ele me disse que era fazejamento. Mas eu consegui passar por esse trauma e eu acredito no planejamento, não só no fazejamento, não. Fazejamento, daí vai a hashtag da live, fazejamento. Fazejamento, olha só. Hashtag fazejamento. Mas aí eu tenho uma outra também bem boa, que essa foi quando eu saí do IAC e fui para a Vale. Eu estava saindo do reduto de plano aeroportuário, né, planejamento aeroportuário, que eu conhecia bastante, fui para a Vale. E no meu primeiro mês de Varig, gente, vamos todos do planejamento da Varig também, vamos todos do planejamento assistir uma palestra que o aeroporto de Munique vai fazer para nós. Vamos lá. E aí, gente, aquela coisa que eu falei do aeroporto, da companhia aérea, que todo mundo está olhando para o usuário, eles fizeram uma coisa louca. Eu tinha até bem pouco tempo, eu tinha esse material comigo, não sei onde é que eu coloquei, se eu prestei para alguém, mas era uma coisa divina, assim, sabe? Um planejamento, um volume, com todo uma análise de mercado, eles dizendo por que a gente deveria operar em Munique, porque a Varig operava em Frankfurt, né? Por que a gente não deveria operar em Frankfurt? E era assim, concorrência escancarada. Eu deveria operar em Munique. Aí explicava que os fluxos de tráfego da Bavária, que realmente eles poderiam ser um ponto de stopover, né, para a gente fazer escalas e fazer conexões com a Europa, e oferecendo, inclusive, eles diziam que as tarifas deles eram menores, e, além disso, eles ofereciam bônus, que era propaganda da nossa companhia aérea no aeroporto deles. Então, eles tinham uns estandos, eles colocariam lá, não sei o que. Então, eu achei incrível. Realmente, você vendo a coisa como um negócio, que naquela época, realmente, não. Hoje em dia, com as concessões, a gente está mais voltado a isso como um negócio, né? Mas naquela época, não. Eu fiquei encantada. Eu falei, gente do céu. E eu acho que é isso por isso que eu vejo o Brasil ainda como engatinhando nisso. Então, a gente tem muito que crescer. Muito para crescer. Muito que crescer, porque a gente hoje em dia não tem esse tipo de competição entre os aeroportos. A gente já está começando. Os aeroportos já têm uma área voltada para análise de mercado, voltada para estudar um pouquinho mais essas interações. Eu acho que vai chegar lá, sim. Foi interessante isso que você falou, né? Bem arrojada, né? Para a época também que você... Muito arrojada. Tanto é que surpreendeu, né? Bacana, muito bacana. Primoroso, sabe? Os fluxos, com todos os fluxos de tráfego, com a necessidade do cliente. Perfeito. Trabalho impecável, né? Convenceu, né? Convenceu. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui no Instagram. Voltou lá para o Zeca e, na verdade, o pessoal está falando aqui que naquela hora não tinha travado, não. Deve ter travado só para o Zeca mesmo. A Jéssica Taldo entrou. Boa noite, Jéssica. Deixa eu ver aqui. Mais algumas perguntinhas. A Cláudia Cavalcante fez um comentário, mas eu não peguei na hora. Ela falou de alguma pergunta para trás, tá, Kátia? Os fatores sazonais também. Deve ser sobre aquela pergunta dos fatores, né? Fatores sazonais, com certeza. Sazonalidade também é importantíssimo. Obrigada, Claudinha. Isso aí. Uhum. Olha o que o Chatolini está falando agora aqui no Instagram. O aeroporto de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos, cadê? Opa. Não cobra tarifa de ninguém, nem de passageiros, nem de aeronave. É tudo negócio. Nossa, maravilha. Está falando de arrojada, você vê, né? Isso aí é que é. Vamos. Isso é.
Aqui. Então, depois aqui, a gente tem uma pergunta aqui do Geraldo. Na sua opinião, Kátia, você acha que o governo deveria privatizar aeroportos administrados por prefeituras? Olha, a privatização ela vem pela impossibilidade do órgão regulador, né, do órgão detentor do aeroporto, investir nele, né? Eu acho que para melhorar, se for o caso, eu acho que sim. Acho que tudo pela melhoria. Você vê como melhorou a privatização dos aeroportos, maiores aeroportos, como melhorou, como impactou na forma da Infraero gerenciar os aeroportos dela, né? Eu acho que era o objetivo que tivesse um aprendizado, e eu acho que teve esse aprendizado, porque você vê que depois que a gente teve as concessões, nós temos aí uma feição diferente dos aeroportos, inclusive da Infraero, né? Então, agora a gente tem mais área comercial, mais receita comercial. Existem as receitas aeronáuticas e as não aeronáuticas. E as não aeronáuticas são receitas realmente voltadas para a área comercial. Então, eu acho que sim. Eu acho que se o Estado não tem condição de assumir as necessidades do aeroporto, eu acho que pode privatizar. Eu acho que é uma boa privatizar. Olha, o Albano está comentando aqui. Concordo com você, Kátia. O contato social é fundamental para nós. Muito, né? Olha, o Geraldo está fazendo aqui uma outra pergunta. A área comercial dos aeroportos são rentáveis. No caso dos aeroportos de pequeno porte, uma área comercial avantajada não seria uma maneira de sustentabilidade financeira? Sim, dependendo, né? Porque você tem que ter, para tudo você tem que ter demanda. Se você tem uma demanda, deixa eu botar aqui, senão eu fico. Peraí, gente. Saiu aqui o meu. Pronto. Se você tem uma demanda que suporte isso, eu acho que sim. Eu acho que as áreas comerciais têm que investir em área comercial. Eu acho que tem que investir em área comercial, sim. Eu acho que foi isso que ele perguntou. A área comercial são rentáveis, porte pequeno porte. Uma área comercial avantajada não seria maneira de sustentabilidade financeira? Sim, se ele é pequeno, tem que ver se ele suporta uma área comercial tão avantajada assim. Né? Mas eu acho que isso faz parte dos estudos de mercado, você ir avaliando, porque assim, os próprios detentores dos negócios dentro do aeroporto, eles também fazem os seus estudos, né? E, na verdade, o aeroporto não é só o passageiro, para a loja que está lá, para o restaurante, não é só o passageiro, é a população toda. Por exemplo, Guarulhos é uma cidade. Né? Você tem funcionários, você tem passageiro, você tem os acompanhantes, você tem uma população ali que sustenta essas lojas, não é só passageiro. Hoje, mais cedo, você até comentou comigo, né, que tem cidade de interior que o pessoal aproveita para passear, né? Então... É aquela coisa de vai ver o avião decolar, né? E o avião, isso é uma outra história, né? Que o aeroporto atrai a cidade, né, para o entorno. Isso aí é a área do Avelar. A gente já teve uma live que conversou um pouco sobre isso, mas a gente vai conversar um pouco mais. Exatamente, Avelar, galera, essa quem sou eu para
disso aqui com essa turma presente. Mas eu acho que do jeito que ele está falando aqui, se fizer um estudo bacana e trouxer lojas interessantes, até traz movimento, né? Meio um shoppingzinho, né? A gente... Com certeza. Tudo tem que ver se tem demanda, né? Que é os estudos de mercado, eles servem para isso, para prever e ver se tem demanda e sem esquecer nunca, senão a Martinha me pega, da viabilidade financeira, né? Sim. Tudo tem que gerar resultado. Se não gera resultado, não é bom. Olha, tem uma outra pergunta aqui, o Andrés Leiva agradeceu. O Andrés já ouvi aqui em outras lives. Bacana, obrigada aí pela participação. Não só assistindo, como comentando, trazendo perguntas bacanas. Legal. Valci Souza pergunta aqui, ou comenta aqui. Ainda acredito que irá faltar avião para atender a velocidade do aumento de Pax pela demanda reprimida assim que as fronteiras forem abertas e voltar à plena percepção de segurança para viajar. Se Deus quiser, né, Valci? Se Deus quiser. E eu acho assim, o que me preocupa mais é a saúde financeira das empresas mesmo, né? Então, se elas vão conseguir esperar isso tudo, porque eu até vi, acho que foi hoje mesmo que eu vi, até cheguei a notar, que a IATA tinha aumentado o valor de perda das companhias. Eu acho que ela previu 100 bilhões de dólares de perda e agora ela aumentou para 157. Então, tem muita, para 2021, né, advindo da pandemia. Então, eu acho que o problema são as companhias aéreas, né, você? Então, mas tem muita gente nova chegando aí, tem pessoas... O negócio é ter fôlego para esperar isso aí, né? Para esperar isso aí. Ó, a Marta está dizendo que lá no YouTube não travou, não. Realmente não travou. Não, a gente acha que foi no Instagram, mas talvez tenha até sido só do Zeca, Marta. Obrigada. Eu estou seguindo aqui as perguntas, estou depois do comentário aqui da Marta. Aí o Alfredo Rodrigues Bravo, ele fala assim, e quais os eventos que impactaram positivamente a aviação nos últimos anos? Boa pergunta essa. Isso, boa pergunta. Vamos falar de coisa boa. A gente só fala de coisa negativa, né, Kátia? Poxa vida. Eu acho que, na verdade, olha só, eu até estava... Acho até que eu tenho aqui... Um gráfico que mostra o PIB, o yield e a demanda de passageiros em voos domésticos, né? Então, durante a década, assim, desde 1970 até 2006, essas décadas todas, era conhecido que a demanda crescia 2 vezes o PIB. O PIB crescia 5%, a demanda crescia 10%. Era sempre 2 vezes. Na média, era sempre 2 vezes. A partir de 2015, isso deu uma mudada, né? Porque a demanda disparou. A partir de que ano? Que eu não ouvi. 2006. Uhum. A demanda disparou e o PIB meio que estava crescendo também, mas não a taxas tão grandes, né? E o yield caiu. Então, eu acho que a gente tem aí uma transição, a gente tem uma liberalização aí das tarifas, a gente tem todo um trabalho da ANAC para liberalizar o mercado. Eu acho que isso pode ser visto como um impacto positivo na aviação. Caiu um pouco o yield, né? Embora nos últimos anos, de 2018 a 2019, ele tenha subido, mas se você comparar com antes, com os níveis de yield é valor de... É o preço, em última análise, né? Das tarifas. Elas reduziram, elas aumentaram, reduziram bastante. Então, com isso, eu acho que trouxe uma demanda, possibilitou esse impacto maior na demanda. O preço do combustível também. Então, eu acho que esses pequenos fatores que foram acontecendo contribuíram positivamente para a demanda dar esse salto que ela deu.
inclusive do PIB, né? Que eu acredito que muito tenha sido por causa da queda no yield também. Então, eu acho que isso foi um impacto positivo, sim, que trouxe coisas boas aí. Que a gente retorne em breve, né? Por isso que eu acho que a gente vinha numa batida boa. Entendeu? Pois é. Então, eu acho que tem tudo para a gente recuperar, sim. Com certeza. Bacana, ótima pergunta. O Rafael agradeceu, né, pela resposta que você deu, não atendeu. A Kelly Góes está dizendo, excelente história. Deve ter sido uma das histórias que você contou. Como é que é? Hashtag fazer, eu nem sei se decorei. Planejamento. Muito bom. O Avelar, viva o planejamento. Viva! O Geraldo falou exatamente isso que perguntei, que a gente ficou na dúvida, né? Que a gente tinha entendido a pergunta dele. Geraldo ainda comenta, disse tudo, Kátia. Ele falou aeroshopping. Boa. Aeroshopping, exatamente. Aqui ele também fala o seguinte, Kátia, espero que retorne à normalidade na aviação, profissionais que foram demitidos retornem a seus ofícios. Com certeza, né? Turma capacitada, tem muita gente. Não, isso é de dar dó, né? Muita gente boa. Por isso que a gente tem que torcer e fazer de tudo, cada um a sua parte, para as coisas se recuperarem logo, né? A Marta fala o seguinte, isso, Kátia, BBL é imprescindível de se analisar. Com certeza. Porque, na verdade, como eu falei, é uma linha de produção, né? Você começa uma linha de produção e interação. Por isso que o IAC é um lugar maravilhoso de se trabalhar, e todo mundo que trabalhou lá se lembra disso até hoje, né? E morre de saudade, porque a gente tinha muita interação. Para começar, que estava todo mundo no mesmo lugar, então a gente não precisava marcar uma reunião para tirar uma dúvida. Isso é fala hoje em dia, né? Que você está em casa. Então, se eu tenho uma dúvida que antigamente eu virava para o lado e perguntava, fulano, isso assim, 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 agora eu tenho que marcar uma reunião. Então, isso posso falar com você, né? Manda um e-mail, manda e-mail, isso aí dá, bota tempo nisso. Às vezes a gente fica todo trabalhando em reunião, e aí quando acaba você vai tanto que a jornada, eu acho que aumentou também, né? As pessoas passaram a trabalhar mais, porque fica o dia todo em reunião, chega de noite, às vezes tem que trabalhar até mais tarde para poder produzir aquilo que debateu durante as reuniões do dia, né? Verdade. Então é isso, gente. Mas eu acho que a gente tem muita esperança aí que tudo volte, que a gente tenha um potencial. A gente tem um potencial, um grande potencial, isso é verdade. Pelos números, por tudo que você até apresentou aqui para a gente, eu acho que dá até um fôlego, né? Dá um ânimo para... É bom ouvir isso, né? Ver a realidade, ela não é fácil, é dura, a gente está vendo, mas a gente vê, historicamente, a gente pode perceber, né? Tudo que você trouxe aqui. E é para todo mundo, né? E é para todo mundo, não é uma coisa setorizada no Brasil. Não, claro que não. Todos, né? Olha, o Alfredo tá falando excelente, Kátia, grato. Está agradecendo aí a resposta. Gente, eu vou aqui para a minha última pergunta para a Kátia. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser fazer, aproveita agora, enquanto eu estou fazendo essa pergunta e ela respondendo. Eu já agradeço a todas. Essa live está sendo uma delícia. A gente está falando sobre estudos de mercado, onde tudo começa na aviação. E acaba que a gente está falando um pouquinho de tudo, né, Kátia? Começando com estudos de mercado, pontuando cada um dos itens e relembrando as lives anteriores com outros grandes profissionais aqui, bem bacana. Exatamente. E tudo se fala, né? Tudo se conecta. E é assim, né? E é assim o nosso trabalho também, né? Eu sei que eu não sou da área técnica, mas eu vejo a interação de vocês, é bem isso, né? O que você fala lá do IAC, que vários profissionais que já foram de lá falam aqui nas entrevistas, né? O trabalho que a gente também procura desenvolver aqui, né? Trabalhar de forma integrada, né? Em conjunto, muita comunicação, né? Ainda mais quem trabalha com análise de mercado, né? Tem interação com todo mundo, porque é onde tudo começa,
E aí, o tempo todo, a gente tem que estar nessa roda viva, nessa interação para crescer, né? Uhum, é. Vamos lá, então, assim, para finalizar, eu queria saber, perguntar para você qual a sua sugestão, o que você diria para uma instituição que pretende realizar um estudo de mercado, o que ela deve observar ou buscar quando ela vai contratar, né, uma empresa? O que na sua cabeça assim, é importante para ela ter em mente? Olha, eu vou meio para o lugar comum, né, que é a experiência, competência, e que eu acho que a experiência junto com a competência leva ao bom senso, aquele negócio do bom senso do planejador que eu falei. Porque no caso do planejamento de demanda, de análise de mercado, a influência do planejador é muito grande, né? Você pode mexer aqui, carregar ali na premissa. Então, acho que se você tiver uma pessoa conectada, antenada, com experiência e bom senso, você tem um bom trabalho. Né? Uhum. E outra coisa, acesso às informações confiáveis, bastante interação e acompanhamento. Você tem que ter acesso às informações, você tem que ter certeza de que as pessoas têm acesso às informações confiáveis. Porque é daí que sai tudo, é daí que começa, né? Tudo começa nas informações, na verdade, começa nos estudos de mercado e começa um pouquinho antes, nas informações confiáveis, realmente. E assim, outra coisa que eu digo é que você tem que ter um acompanhamento e uma interação constante com esse consultor, vamos lá, que você está contratando essa empresa, né? Para você construindo as premissas juntos e chegarem lá no final juntos, e não ser um trabalho pronto que você tem que engolir igual abaixo. Né? Tem que 4 mãos mesmo. Não dá, realmente é importantíssimo. Bacana, deixa eu ver que tem alguns comentários aqui no Instagram. O Scatolini está mandando um beijo, parabéns, Kátia. Depois manda o endereço da Fonte da Juventude. Um abraço. Muito bom, né? Ótimo, muito bom. Lopes, a Vânia Lopes está mandando um coraçãozinho para você. Minha amiga querida. Olha, parabéns pela palestra, muito boa. O Zeca Marques também aqui, papo agradável e esclarecedor. Obrigada, Zeca. É isso, gente. Então, Kátia, eu acho que por hoje, esse nosso assunto, a gente consegue encerrar por aqui. O que você acha? Eu agora. O Coronel Alisson está aqui mandando parabéns, Kátia. Coronel, beijo, grande beijo. Então, a Kátia está aqui hoje falando sobre a parte de estudo de mercado, mas com certeza a gente vai voltar, né, Kátia? A gente traz algum outro tema, a gente vai pensar em algum outro tema bacana também para a nossa área, para o nosso setor. E em breve a Kátia está aqui de novo, se ela quiser, né? Se ela tiver gostado, né, gente? Adorei. Gente, olha, eu queria agradecer mais uma vez a ideia, pela oportunidade, agradecer a Leslie pela paciência e pela simplicidade aí nas perguntas. Você praticamente diz que não é da área, mas está tirando letra tudo isso. E aos meus amigos, familiares, profissionais que acompanharam esse bate-papo conosco, né? Muito obrigada mesmo, gente, pelas perguntas, pela galera aí que está sempre junto. E eu espero ter contribuído para colocar aí uma sementinha, inspirar a todos para desenvolverem seus estudos de mercado, mesmo que não seja na aviação. Né? Com certeza. Seus negócios, pensem que é importante você conhecer o seu cliente, você conhecer o seu, para quem você está prestando seu serviço, para que você possa atingir aquilo que você deseja. Saber onde quer chegar, né? Igual você falou lá no início da live. Ter a sua meta e saber como você vai atingir aquilo, né? Porque o cliente é que é o responsável por todo o seu sucesso. Isso aí. Bacana. Olha, tem um monte de comentário aqui. Depois que você começou a falar, o Albano
falou assim: agradeço e envio meus parabéns para a Kátia, a Leslie, obrigada, e ao Grupo Ideia Aeroespacial por esta maravilhosa palestra. Meninas muito legais, boa noite a todos. Boa noite, Albano. Ele é demais. Assim. Maravilhoso. Alfredo, parabéns, Kátia. Avelar. Obrigada. Kátia, bom demais. Simpatia aliada a competência e experiência. Meu amigo. Tânia Maria Vargas, muito bom, Catinha. Você é fera mesmo. E mais coração. Parabéns, Kátia Alfredo Bravo. É isso. Lá, Assis, ou L Assis. Acho que é isso. L Assis, um monte de coraçãozinho. É isso. Gente, eu vou me despedindo aqui. Se a Kátia depois quiser falar mais alguma coisa, eu super agradeço a presença de todos vocês. Quem estiver gostando, compartilha. Nós estamos aqui toda semana com um papo com alguém do setor, assim, sempre pessoas muito queridas, muito competentes, que conhecem muito do que fazem e que amam. Né? Acima de tudo, são apaixonados. Exatamente, isso é uma delícia, isso torna tudo muito mais gostoso. Então, quem quiser, nós estamos... quem quiser conhecer também o nosso trabalho, entra no nosso site é www.ideaaeroespacial.org.br e segue a gente no LinkedIn, no Instagram e aqui pelo YouTube, vai acompanhando nossas lives aqui no Instagram. Toda quinta-feira tem live nova, né, Léa? Na verdade, a gente sempre fala que é toda semana, mas a gente tem conseguido fazer todas as quintas, então tá ótimo. Toda quinta, às 18 horas, a gente está trazendo algum profissional super bacana, que nem a Cássia hoje. E aí, os profissionais que gostaram, sabe, gente? A gente já deixa o recado para que eles voltem e a gente vai trazendo outras conversas aí variadas, sempre sobre o nosso assunto aqui. Legal. É isso. Fica de olho, gente. Toda quinta-feira tem coisa boa aí para nós. Obrigada, Kátia. Amei. Muito bom. Beijo. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Kátia, segura um pouquinho aí. Fica aqui no YouTube que eu vou desligar o Instagram primeiro, tá bom? Tchau, gente. Obrigada.